Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. A nossa amiga Edna fará a leitura do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, onde diz elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. E logo após fará os comentários. A nossa amiga Gisele fará a leitura e os comentários do Espírito e Matéria. Para tanto, precisamos estar conectados com o mais alto, com o nosso coração aliviado, numa paz, num amor, com equilíbrio, para a gente fazer a nossa prece e elevar nossos pensamentos numa conexão com o mais alto. E vamos orar com Jesus. Meu Deus, de poder e amor, estamos aqui reunidos em seu nome para nos fortalecer e agradecer pelo dom da vida que nos oferece. Pedimos inicialmente para aqueles que mais necessitam, para os governantes dos países em desavença, que haja mais amor, mais empatia, mais entendimento. Pedimos também para todos aqueles que se encontram acamados, debilitados ou com algum outro problema de ordem espiritual, mental ou espiritual. Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade de crescimento e aprimoramento espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos, meu nome é Edna, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar e agora nós estamos estudando um pouquinho o Livro dos Espíritos. Então, cada quarta-feira terá um pouquinho do Livro dos Espíritos na sua casa, ok? Eu estou no capítulo 2, Conhecimento do Princípio das Coisas. E são 4 questões, a 17, 18, 19 e 20. Então, eu vou ler 2 questões, a 17 e a 18 eu vou comentar um pouquinho, e depois a 19 e 20 eu vou comentar um pouquinho também, tá? Então, pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. 18, pergunta 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Para comentar a respeito dessas 2 perguntas, eu diria assim que Deus não nos revela tudo, né? Seria fácil, né? Mas a nossa evolução é gradual. E Deus não permite que tudo seja revelado para o nosso próprio aprendizado. Seria muito fácil se as coisas viessem de mão beijadas, e não é assim que acontece. À medida que crescemos espiritualmente, o véu que tampa os nossos olhos, eles vão desaparecendo. E a gente começa a visualizar a vida de um outro prisma, de uma outra forma, com outros olhos. Obstáculos que antes pra gente, quando a gente é mais novo, parece que a gente não vai resolver nunca aquele problema. Quando a gente vai envelhecendo, né, vai evoluindo, aquilo se torna uma coisa banal. Então, a nossa trajetória depende muito do nosso olhar,
diante da vida. E Deus não nos revela as coisas assim de repente ou de uma maneira fácil. A gente vai se descobrindo, vai descobrindo o nosso dia a dia, como lidar com as pessoas, vai descobrindo que às vezes o silêncio é necessário, vai descobrindo que certas questões são relevantes e outras irrelevantes. A gente vai mudando muito, porque a gente vai evoluindo cada vez mais. Agora tem a pergunta 19 e 20. A 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Pergunta número 20. 2 minutinhos. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca dos que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta. Se julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Ou seja, comentando sobre essas duas questões, a ciência nos foi dada por Deus. Nós descobrimos as coisas científicas no tempo de Deus. Não somos nós que estipulamos. Deus nos permite avançarmos na tecnologia, nas coisas físicas, desde que exista um limite. E a gente não pode ultrapassar esse limite. E sempre assim, na hora conveniente, na hora que Ele quiser. É sempre Deus no comando. Não somos nós que comandamos nada. Graças a Deus que além da ciência nós temos a espiritualidade, nós temos outras faculdades que está falando na pergunta 20, outras faculdades, outras habilidades que nós temos, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas intuições, o nosso florescer de alma, as nossas dúvidas que a gente vai galgando cada vez mais para poder evoluir cada vez mais. Os nossos conhecimentos científicos são bastante positivos, mas nas nossas habilidades espirituais está além disso tudo. E essa caminhada terrestre, nós somos acompanhados o tempo todo pelos nossos seres espirituais. E a gente deve agradecer muito por estarmos sendo amparados por uma espiritualidade que sempre está ali, junto da gente, querendo que a gente progrida cada vez mais. Existe a ciência? Existe. Mas tudo é no tempo de Deus. Eu espero ter elucidado alguma coisa em referente a esse assunto e que Deus abençoe a vocês e a todos os lares, onde haja muita paz, muita harmonia, muita prosperidade, muita abundância e principalmente muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na espiritualidade que nos acompanha. Que assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos na sequência e, nesse momento, estamos trabalhando o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. As questões que nós vamos abordar agora referem-se a espírito e matéria, questões 21 a 28. A matéria é de toda a eternidade como Deus, ou bem foi criada por Ele em um tempo qualquer? Resposta dos Espíritos. Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade,
jamais esteve inativo, por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? Questão 22. Define-se geralmente a matéria, o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta dos espíritos. Do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que não faça nenhuma impressão sobre vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós ainda não o seja. 22a. Que definição podeis dar de matéria? Resposta dos espíritos. A matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento que serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. Questão 23. Que é o espírito? Resposta dos espíritos: o princípio inteligente do universo. Questão 23a. Qual é a natureza íntima do espírito? Resposta dos espíritos. O espírito não é fácil de ser analisado em vossa linguagem. Porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta dos espíritos. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, é a mesma coisa. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou não é, senão uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta dos espíritos. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito à matéria para dar inteligência a essa. Questão 25a. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, da abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Resposta. Ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Questão 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Questão 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta dos espíritos: sim. E, acima de tudo,
Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Questão 27a. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Resposta dos espíritos. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, o que se pode considerar como independente. E, questão 28. Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Resposta dos espíritos. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entender. Vossas disputas vêm quase sempre de que não vos entendeis sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina
todas as outras, que as governa todas, que delas se distingue por atributos essenciais, e esta inteligência suprema é que se chama Deus. Nessa parte do nosso estudo, vemos que entre os elementos gerais do universo, dois extremamente importantes e os quais nós conhecemos aqui no planeta Terra são a matéria, que tem propriedades gerais e específicas já conhecidas de acordo com a nossa ciência e para as quais nós temos denominações muito específicas e conhecidas. E o espírito, que constitui um princípio divino e inteligente, sempre partindo do nosso Criador, amor e inteligência suprema. Não temos ainda, de acordo com os espíritos que nos respondem os questionamentos, respostas para todas as perguntas, principalmente no que se refere à constituição do espírito. Porém, em muitas entrelinhas, fica a ideia ou a informação de que é apenas uma questão de tempo, quando dizem que ainda não temos a linguagem desenvolvida para tal conhecimento. Que Deus nos abençoe, que seja uma semana iluminada e que façamos nossas reflexões sempre partindo daquilo que a humanidade já estudou, pesquisou e conhece, relacionando com aquilo que a doutrina espírita nos traz, tanto da parte de estudo, quanto da parte de reconforto e esperança para as nossas almas. E agora faremos a nossa prece final. E nesse momento de profunda introspecção, de amor e humildade, possamos pedir sua bênção e proteção, certos que estamos no caminho dos seus passos e orientações. Que nós possamos realizar nossa missão cada vez melhor e assim estarmos mais perto do Pai Celestial. E aproveitando esse momento, faremos a prece pela paz. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-vos a paz, a força e a sabedoria. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos conforme tu mesmo os vê, e assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias e guarda minha língua de todas as maldades, para que só as bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre para que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, ó Senhor, de toda a sua beleza e que no decorrer da minha vida eu possa te revelar a todos. Que assim seja.